A Polícia Civil de São Paulo está investigando 2 articuladores do PRTB, partido de Pablo Marçal, por suspeitas de envolvimento em atividades criminosas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC. Tarcísio Escobar e Júlio César Pereira, antigos aliados da cúpula do partido, são acusados de trocar carros de luxo por cocaína, financiar o tráfico de drogas e controlar uma casa de prostituição. A investigação se intensificou após a apreensão de armas e drogas com um suspeito ligado aos 2. Apesar das acusações, Escobar e Pereira continuaram a participar de eventos políticos até o caso ganhar destaque. O PRTB afirma ter rompido relações com Escobar, mas as investigações continuam, abrangendo também fraudes imobiliárias e outras atividades ilícitas. A pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, mostra que Guilherme Boulos, do PSOL, segue na liderança das intenções de voto à Prefeitura de São Paulo, com 28,5%, o que representa, contudo, uma queda em comparação aos 37% que ele tinha em maio. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, aparece na sequência e também com queda, 25% para 21,8%. Por outro lado, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, subiu de 11% para 16,3%. Tabata Amaral e José Luiz da Atena registraram pequenos aumentos. No segundo turno, os cenários indicam empates técnicos, com margens de diferença muito pequenas entre os principais candidatos. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com um índice de confiança de 95%. Confira neste vídeo os possíveis cenários e os desdobramentos na corrida eleitoral de São Paulo após a primeira pesquisa eleitoral desde os primeiros debates entre os candidatos. Mas antes, inscreva-se na Mídia Ninja e acompanhe de perto as notícias desse pleito e os demais assuntos que são de interesse da República. O ex-coach desbancou intenções de voto de potenciais eleitores de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, mas podres de sua ficha criminal são revelados e compromete a campanha. O processo que levou à condenação de Pablo Marçal por furto detalha uma série de evidências apresentadas pela Polícia Federal que desmontam sua alegação de inocência. Marçal, que hoje concorre à Prefeitura de São Paulo, afirmou em diversas ocasiões que seu papel na operação criminosa se limitava à manutenção de computadores. No entanto, as investigações da Polícia Federal pintam um quadro bem diferente, sugerindo que seu envolvimento foi muito mais profundo e direto. Segundo a investigação, Marçal não era apenas um técnico que cuidava da manutenção das máquinas utilizadas pela quadrilha. Ele também operava um programa especializado que selecionava endereços de e-mail para o envio de spams maliciosos. Esses spams eram a ferramenta principal da quadrilha para obter dados bancários das vítimas, o que permitia a invasão de suas contas. Somado a isto, inúmeras suspeitas que pesam sobre Marçal colocam dúvidas se o estreante político conseguirá manter sua candidatura de pé até outubro. Além disso, o racha no bolsonarismo se agravou. Ao saber que o influenciador estava roubando votos do bolsonarismo, o próprio ex-presidente mudou o tom em relação a ele, transmitiu mensagens de ataques a Marçal em listas de transmissão no WhatsApp e reforçou apoio a Ricardo Nunes. Bolsonaristas notórios como Nicolas Ferreira se recusaram a prestar apoio tanto a Marçal quanto ao atual prefeito, o que eventualmente irá diluir os votos da extrema-direita, enquanto Boulos se agarra à figura do presidente Lula na tangente e tem corredor livre na sua campanha. Fique conosco até o final e veja outros destaques sobre a política nesta quinta-feira e, por fim, veja um corte do Senado nesta semana, em sessão onde Magno Malta e Flávio Bolsonaro são desmentidos com fatos sobre o projeto de desoneração da folha salarial. Fabrício Queiroz, ex-assessor envolvido no escândalo da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, editou falas antigas de Jair Bolsonaro e de seu ex-chefe para pedir votos em sua campanha para vereador em Saquarema, Rio de Janeiro. A apuração é do site ICL Notícias. No vídeo, Queiroz utiliza um trecho de uma entrevista em que Bolsonaro afirma conhecê-lo desde 1985, mas omite explicações
sobre os cheques depositados na conta de Michele Bolsonaro. Queiroz também inclui uma fala de Flávio Bolsonaro no programa Roda Viva, em que o senador menciona a candidatura de Queiroz, mas omite trechos sobre as acusações de corrupção. Queiroz, que já reclamou da falta de apoio, tenta entrar na política desde 2022, quando concorreu sem sucesso a deputado estadual pelo PTB. O ex-congressista republicano de origem brasileira, Jorge Santos, declarou-se culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade nesta segunda-feira, evitando assim o julgamento que estava previsto para o próximo mês. Santos, de 36 anos, enfrentava 23 acusações, incluindo lavagem de dinheiro, apropriação indevida de fundos públicos e mentiras ao Comitê Eleitoral Federal. Expulso do Congresso em dezembro, Santos construiu sua campanha nas eleições legislativas de 2022, com base em falsidades sobre sua trajetória pessoal e profissional. Ele chegou a afirmar, falsamente, ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto. A investigação que revelou essas mentiras foi conduzida pelo jornal The New York Times. A Justiça recebeu um novo pedido de apreensão de bens contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi apresentada à primeira Vara Cível de Brasília, motivada pelos dados incorretos entre a declaração de bens feita por Renan ao Tribunal Superior Eleitoral e a dívida de R$360 mil que ele deve ao banco. Renan, que declarou possuir apenas R$42 mil em bens, enfrenta dificuldades de intimação judicial agravadas pela sua recente mudança para Balneário Camboriú, onde atua como pré-candidato a vereador. Como parte de sua candidatura, Jair Renan reportou ao TSE um patrimônio total de R$42 mil, composto por depósitos bancários de R$40.591,68 e R$1,68 e R$1.478,11. Imagino eu que essa casa não precisava estar discutindo esse tema. Para nós, para a sociedade e para o empregador, para o comerciante, para a indústria, o comércio, isso já deveria ser uma coisa passada. Porque nós tínhamos que manter a desoneração da folha como ocorreu no meio da pandemia, onde a desoneração da folha foi o que ajudou o comércio manter os empregos. Vamos lá. A capacidade de Paulo Guedes, a capacidade, a sensibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando na pandemia... Foram mais de 10 milhões o programa BEM aprovado aqui por esse Congresso Nacional, sem falar do PRONAMP relativo às empresas. E o Brasil é reconhecido no mundo como o país que, de fato, como anunciava Paulo Guedes, recuperou sua economia em V. Presidente, eu quero, com todo respeito, pedir vênia ao senador Flávio Bolsonaro e ao senador Magno Malta. Porque, na verdade, a gente vê o mundo dependendo de onde a gente esteja sentado, em que janela a gente está. Eu queria recordar a Vossa Excelência que a PEC da Previdência, que proibia concessões novas sob a contribuição previdenciária, foi promulgada em 2019. Em 2020, portanto, o senador Magno Malta, eu vou falar o nome, no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi votada a prorrogação da desoneração. Curiosamente, o ex-presidente vetou a prorrogação em 2020. Não, vetou. Eu li a matéria. Combinado com o Congresso. Não sei se foi combinado com o Congresso, porque o Congresso derrubou o veto. E a AGU do então presidente fez o quê? O governo liberou a bancada para derrubar o veto. Mas eu só estou dizendo que a trilogia foi a mesma. O Congresso aprovou, o presidente, com o direito dele, vetou, o Congresso derrubou o veto e a AGU da época foi
o Supremo Tribunal Federal dizer que aquela matéria era inconstitucional porque havia a PEC da Previdência aprovada em 2019.